O projeto político-pedagógico e a educação física. Um trecho retirado do texto Planejando o Trabalho Docente dos professores Elaine Cristina Silva, que é licenciada em Educação Física e mestranda na Universidade Federal de Mato Grosso, e do professor Evandro Carlos Moreira, doutor em Educação Física e professor na Universidade Federal de Mato Grosso. Considerando a educação física como um componente curricular obrigatório da educação básica, deve estar integrada ao projeto político-pedagógico da escola, como determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Dessa forma, os gestores escolares, professores e a comunidade precisam empenhar-se na elaboração do projeto, pois disso depende a qualidade da contribuição que a disciplina trará para a formação social. Segundo Barbosa, 2010, página 55, um professor que deseja ser sujeito histórico de um projeto político para a escola não pode abrir mão do seu direito de pensar e de ser autor de seu próprio fazer docente. No entanto, quando o assunto é planejamento, a educação física tem sido marginalizada pela escola e automarginalizada pelo próprio professor, que muitas vezes não se comove e não se convence de que seu trabalho é tão importante quanto as demais disciplinas, distanciando-se dos colegas de profissão e de equipe pedagógica, numa atitude que prejudica a unificação da ação docente e a legitimidade da disciplina na escola. A diferença no tratamento que a educação física recebeu no decorrer da história em relação aos demais componentes curriculares, o caráter exclusivamente prático, realização fora do turno escolar, pelo decreto número 69450 de 1981, e, atualmente, a facultatividade a determinados grupos de alunos, somado à crise de identidade da década de 1980 e à falta de compromisso de profissionais que não justificam sua presença na escola, contribuíram para essa marginalização. A partir de pressupostos higiênicos e eugênicos, a educação física foi inserida em 1851 oficialmente no currículo escolar, pautada numa visão biológica e naturalizada da sociedade, com vistas a desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos. Soares et al., 2012. No intervalo de 1930 a 1945, a disciplina assumiu função de preparação pré-militar. Os métodos ginásticos europeus, o alemão, sueco, francês, foram conteúdos predominantes nas escolas. Entre 1945 e 1964, em função das influências pedagógicas da escola nova, a educação física adquiriu novos rumos. A visão biológica foi substituída pela sociocultural, embora a prática permanecesse praticamente a mesma. Nesse contexto, a figura do professor de educação física passou a ser associada à de organizador de eventos escolares. Giraldelli Júnior, 1991, Darido, 2003. Com o início da ditadura militar, em 1964, a tendência pedagógica cedeu espaço a uma perspectiva em que o esporte e a competição tornaram-se sinônimos de educação física. Darido, 2003. Fortes investimentos foram realizados no esporte com a promessa de ascensão do país em competições de alto nível. Para Giraldelli Júnior, 1991, tal discurso se constitui como forma de propagação de uma ideologia dominante, com vistas a ocupar a população e escamotear os problemas políticos do regime. Com a crítica ao modelo competitivista da década de 1980, considerando o fracasso brasileiro no esporte de rendimento, surgem movimentos renovadores que objetivaram elevar a condição da educação física de atividade técnica esportiva para de componente curricular, portadora de um conhecimento específico, inclusive conceitual, comprometido com a formação dos educandos para os desafios do mundo atual. Gonzalez e Fenster-Saif, 2009. A mudança de status da educação física de atividade para componente curricular trouxe inúmeros questionamentos, até então pouco refletidos, tais como: por que esta disciplina deve compor o currículo da escola? Quais são seus objetivos, seus conteúdos? Como os conteúdos serão sistematizados ao longo dos diferentes níveis de ensino? Como eles devem ser ensinados? Como avaliar seu ensino? Gonzalez, Fenster-Saif, 2009. Na compreensão de Gonzalez e Fenster-Saif, 2009, o status de componente curricular trouxe responsabilidades e necessidades de alteração das práticas pedagógicas, isto é, o professor não poderia manter a prática tradicionalmente conhecida, mas também não vislumbra o que, de novo, poderia pensar e desenvolver,
Instaurou-se, portanto, uma crise de identidade e a dificuldade do professor de educação física em definir sua função como componente curricular. Como solução, Soares e colaboradores, 2012, defendem uma concepção de currículo comprometido com o projeto político-pedagógico da escola, de forma que nenhuma disciplina pode se legitimar isoladamente. Para os autores, a articulação e a sistematização do conhecimento de diferentes áreas permitirá ao aluno compreender, interpretar, constatar e explicar a realidade que o cerca. Tal condição justifica e exige o envolvimento do professor de educação física na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Frente ao exposto, fica evidente que não nos interessa uma participação qualquer do professor de educação física no planejamento escolar, mas sim uma participação ativa, política e que, acima de tudo, supere a marginalização da área, as práticas tradicionais, a alienação. Barbosa, 2010. Quanto maior for a participação dos professores de educação física na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, maior a probabilidade de que as previsões realizadas pela comunidade escolar se materializem na prática pedagógica, sendo esta ação diretamente ligada à formação dos alunos.